Querido colega advogado, doutor, doutora, aqui o professor Custódio Nogueira, sempre trabalhando na seara aí do direito do trabalho, processo e também direito material do trabalho aqui na Faculdade Legale. O encontro de hoje é um curso muito objetivo, específico, uma questão aí que causa uma inquietude muito grande por conta do advogado muitas vezes não saber definir o que é o bem de família. E aí, então, acaba não fazendo uma boa defesa daquele que está sofrendo uma execução e vê penhorado o seu bem de família. E aí o advogado, desde que sofreu a penhora no seu bem de família, ele não sabe, o advogado não está sabendo manejar esse processo. E aí nós vamos estudar esse tema, então, que é a proposta desse encontro, estudar como que funciona esse negócio de bem de família, especificamente para a justiça do trabalho. Do ponto de vista daquele que sofreu a penhora e que, portanto, tem que apresentar um embargo de execução ou, eventualmente, um embargo de terceiro para defender o bem de família. E também a visão daquele que é o advogado do empregado, que está executando o empregador, que já promoveu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e que agora já está em busca de bens, e aí acaba por conseguir penhorar um bem imóvel, e aí a pessoa que sofreu essa penhora pode alegar, né, que é bem de família. Então, esse empregado que conseguiu penhorar esse bem, que supostamente pode, então, ser bem de família, aí, então, esse advogado, então, agora, do empregado, ele tem que saber entender como é que funciona esse instituto. Daí, portanto, o nosso objetivo de trazer a visão daquele que sofreu a penhora e também daquele que conseguiu penhorar o bem, para finalmente entender, vamos manter esse bem penhorado ou não vamos manter esse bem penhorado face à tese de bem de família. Então, o objetivo é esse daí, né? Trazer ambas as visões. Mencionei a questão da desconsideração da personalidade jurídica. Devo lembrar que eu tenho um curso aqui no Legale bem bacana que cuida da desconsideração da personalidade jurídica, né? E nesse encontro nós tratamos, inclusive, da desconsideração inversa da personalidade jurídica, que é um instituto pouco conhecido e que você, eventualmente, advogado que está se arrebentando aí na execução, poderia se valer desse instituto, hein? E aí conseguir algum valor aí, eventualmente até mesmo satisfazer a execução. Não é? Então, bem de família, retomando aí, o bem de família é um tema interessantíssimo, porque imagina você, como é que funciona, então, essa questão da penhora do bem de família? Se o valor desse bem for muito alto, sei lá, um imóvel de 20 milhões de reais e uma dívida no processo de 100 mil reais, poxa vida, o proprietário de um imóvel de 20 milhões, ele pode sofrer penhora nesse bem, que é o bem de família dele, porque ele deve 100 mil para o empregado? Então, né? São questões como essa que nós vamos dirimir nesse encontro. Aí, se há uma pluralidade de bens alugados, outro imóvel que o executado mora, e esse executado tem outros imóveis, como é que faz? Dá para penhorar? Não dá para penhorar? Se dá, qual deles que penhora? Não é? Outro exemplo, e se o executado ele tem 3 ou 4 bens de família? Porque ele mora em bens distintos e todos são de família. E agora, qual que penhora? Olha que coisa interessante, né? E o aluguel, se eventualmente tiver alugado o imóvel, dá para penhorar o aluguel? Né? E se esse imóvel for dividido? Enfim, várias questões que envolvem aí o bem de família. E esse bem de família, ele pode ser cindido, né? É exemplo daquele de um valor alto? Então, várias questões. Por exemplo, a executada está sofrendo naturalmente uma execução trabalhista. E aí ela tem é casada ou tem uma união estável com alguém e possui um imóvel com esse outro alguém. E agora, pode penhorar a parte do imóvel que é da executada? Ou não pode penhorar? Enfim, pode cindir esse bem de família ou não? Olha só quantas questões que envolvem aí o bem de família. E
o ônus da prova? Quem tem que provar, não é? Quem tem que provar que aquele bem é de família? É aquele que sofreu a penhora que tem que provar que é o bem de família? Ou é aquele que conseguiu fazer a penhora, no caso o empregado, que conseguiu fazer a penhora de um imóvel, é ele, empregado, que tem que provar que não é bem de família? Ou é aquele que sofreu a penhora que tem que provar que é um bem de família? Isso é o ônus da prova. Olha só aonde vai parar, e tem mais problematização ainda em torno do tema, que nós vamos então dirimir aqui nesse encontro de forma bastante calma, tranquila, como eu costumo fazer, trazendo o tema, a previsão legal, discutindo a lei, ponto de vista de um, ponto de vista do outro, não é? Ponto de vista do executado, ponto de vista do exequente, e assim nós vamos discutindo, e encaixando sempre uma jurisprudência para a gente poder ter um norte mais seguro. Então vamos nessa. Olha só, está aí eu começando pelos meus contatos, né? Sempre gosto de trazer os contatos, estão aí, tem vários, tem Instagram, tem canal no Telegram, não é? Tem Facebook, e-mail, enfim, está aí vários contatos. Pois bem, primeira coisa a se verificar no bem de família é o que está aí, ó, artigo 6º e o 226 da CF, não é? Protegem então o bem de família. O artigo 6º é um princípio, né? Dentro do contexto da dignidade da pessoa humana, tem o princípio que cuida da moradia, e de uma segurança para a família ter um local para morar. Isso é um dos princípios aí fundamentais constitucionais, que protege então a integridade da família, ainda que essa família seja executada em algum processo. Então, o que se está garantindo na CF? A dignidade da família, do executado. Não é? E do outro lado? Do outro lado tem o empregado e o direito desse empregado ou ex-empregado dever, não é, concretizar da condenação, ou seja, de conseguir receber os valores decorrentes daquele processo contra o ex-empregador, contra o empregador. E esse empregador que pode se tornar aí um empregador que não venha conseguir pagar, mas que tem um patrimônio. E aí fica esse conflito, não é? O patrimônio, o imóvel em que esse executado reside com a família dele, ou sozinho, enfim, está lá a instituição familiar, e esse é um princípio constitucional que defende a integridade da família, não é? A dignidade da família. E, em contrapartida, o outro princípio constitucional, que é os créditos do empregado ser de verba de natureza alimentar. Então, nós temos esse conflito. E como que nós vamos resolver esse conflito? Ou seja, qual deles é mais importante? É resolver a vida do empregado que precisa receber, porque, afinal de contas, ele tem uma sentença que transitou em julgado e condenou a parte contrária a lhe pagar. Então, esse empregado tem esse título executivo judicial e ele precisa executar isso. Ou então vai se proteger a dignidade da família do devedor. Veja, são dois pesos constitucionais significativos, que não se resolvem simplesmente porque você advoga pelo empregado, ou porque você advoga pelo sócio executado. Então a coisa não é tão seca desse jeito. Vai prevalecer o interesse da parte que eu defendo no processo. Não é assim, né? Então, sem dúvida nenhuma que o entendimento das cortes superiores, e que reflete, então, em toda a aplicação da norma pelas instâncias da jurisdição, se percebe-se, não é, conseguimos perceber que o Poder Judiciário ele entende que o executado ele tem que pagar, sim, pelo que ele deve, com juros e correção monetária. Só que existe um procedimento, não é? Existe um procedimento, existe uma forma tecnicamente correta de se alcançar o patrimônio do executado. E o limite dessa execução é o quê? É a dignidade da família do executado. Portanto, se no contexto de uma execução se chegar a penhorar um bem imóvel e se restar provado que aquele bem imóvel é bem de família, então a execução vai prosseguir sem mexer naquele bem, por conta da dignidade da família do devedor. Não pode, o Estado vê dessa forma, não pode o Estado
retirar do devedor, não é, o único bem imóvel que ele tem para guarnecer a família dele. E com isso, joga a família do devedor, então, na rua, e pega esse bem, aliena em leilão e passa para o empregado receber o que lhe é devido. Não é assim. Portanto, entre satisfazer o débito do empregado, pagar o empregado e colocar a família do executado na rua, o Estado juiz protege a família do executado, não é? Por uma questão de dignidade. Portanto, aquele que deve tem que pagar? Deve pagar. Afinal de contas, já até transitou e julgado uma decisão, então ele tem que pagar, ele deve. Teve toda a fase do conhecimento para discutir o direito, se devia ou não devia. Restou consignado que deve, então tem que pagar. Só que não tem que se pagar como era, por exemplo, na Idade Média. Ah, não vai pagar? Não, não vai. Então, forca. Não pode. Né? Então, vai açoitar em praça pública. Não é assim. Né? Então, o executado vai pagar? Vai. Mas tem um meio para esse executado pagar, blindando, então, a instituição familiar. Pois bem, contextualizada essa questão primordial para se enxergar os efeitos, né, do Instituto Bem de Família. Então, vamos lá. Superado esse ponto, nós temos que entender que existe dois tipos, duas formas, duas espécies de bem de família. Existe o bem de família entendido como voluntário e o bem de família legal. O que é o bem de família voluntário? O bem de família voluntário é aquele que qualquer pessoa pode ir num cartório, não é? E registrar lá, numa escritura pública, reservando 30%, um terço do patrimônio dessa pessoa que está lá fazendo a declaração no cartório, como bem de família. E aí? Aí amanhã, se essa pessoa vier a se tornar insolvente, estará reservado 30% do patrimônio dela, que não será alcançado por nenhum tipo de penhora. Por quê? Porque foi instituído o bem de família voluntário. Por que voluntário? Porque a pessoa voluntariamente vai até o cartório e declara que 30% do patrimônio dela está blindado, que não pode ser alcançado por nenhum tipo de execução. Evidente que há requisitos para isso, como, por exemplo, não estar devendo, né? Não pode uma pessoa que já tem N dívidas, N ações contra ela, ir lá e falar assim, eu vim aqui no cartório para ver se eu salvo o meu patrimônio. Então eu ouvi falar num negócio aí de bem de família voluntário e eu estou aqui voluntariamente blindando o meu patrimônio e escapando da execução. Não pode, não é assim. Então o bem voluntário é aquele para que é a pessoa que não deve, não tem dívidas, e ela vai lá e declara parte do patrimônio dela como voluntário. Esse tipo de bem de família, eu nunca vi. Existe na lei, eu já vou mostrar, mas eu nunca vi. O outro bem de família é o bem de família legal, previsto na Lei 8.009 de 90. Esse sim. Esse daí é o que é arguido em juízo, esse é o que se conhece em profundidade por conta de penhorar bem de família, e aí aquele que sofreu a penhora levanta essa tese de que o bem dele é bem de família. E depois nós vamos encaixando o raciocínio em várias hipóteses. Mas antes disso, vamos centrar esforço, então, primeiro, para entender essa espécie de bem de família voluntário, que é a primeira espécie. E o segundo é o bem de família legal, porque está previsto na Lei 8.009 de 90. Então, vamos lá ver o bem de família voluntário. Está regido lá no artigo 1711 do Código Civil. Vamos ver o que diz o artigo 1711 do Código Civil. Diz lá assim, podem os cônjuges ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, aí tá vendo? Vai lá no cartório, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, esse é o voluntário, desde que não ultrapasse um terço do patrimônio líquido existente ao tempo lá da instituição no cartório do registro da escritura pública, mantidas as regras sobre a empenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida em lei especial, que é a da 8.009 de 90.
Tá ok? Então, esse daí é o bem de família, entendido como voluntário. Aquele que a pessoa voluntariamente vai lá no cartório e declara o patrimônio dele como um bem de família, limitado a 30%. Não é? Então, precisa dessa expressa vontade. Vai ter lá a causa de impenhorabilidade e inalienabilidade. Não pode ultrapassar os 30%, e a pessoa não pode ter dívidas. Não é? Do contrário, não vai conseguir registrar como um bem de família voluntário. Pois bem, visto esse, então, primeiro bem de família, para ficar bem claro para você que tem duas espécies, o voluntário e o legal. O voluntário a gente acabou de ver. O legal, nós vamos desenvolver o raciocínio, que é esse, então, da 8.009 de 90, que, de fato, né, efetivamente, é os que nós enfrentamos aí nas lides. Né? Então, é muito comum, durante aí a nossa experiência, aparecer aí, vez ou outra, um sócio, ex-sócio, mulher de sócio, não é? Nos procurando para dizer, olha, sofreu aqui uma penhora, o oficial de justiça bateu aqui penhorando imóvel, né? Mas esse imóvel é onde eu moro. Não tem um negócio aí na lei que fala negócio de bem de família? E agora, doutor, eu vou perder minha casa, eu vou para a rua, como que é isso aí? Eu tenho criança e tal, não sei o quê, né? E aí, doutor? Então, esse tipo de situação chega até a gente, né? E você, advogado, advogada que está me acompanhando aí, você está preparado para saber desenvolver essa situação toda? Está pronto para enfrentar uma questão dessa e enxergar com certa tranquilidade quando então será um bem de família, quando não será? Olha para você ver onde vai parar a nossa responsabilidade enquanto advogado. De repente, meu amigo, é uma família aí, né, que tinha como sustento a atividade daquela empresa e por algum motivo, má administração ou não, um azar no negócio, veio a degringolar a coisa lá, agora execução para todo lado, e estão chegando no imóvel onde mora lá a família desse executado. Já pensou agora desalojar essa família, perder o bem? Pode perder, às vezes é bem de família mesmo, e acaba perdendo o bem. Por quê? Porque o advogado que foi contratado não soube conduzir o processo. O advogado que foi contratado pôs a família do cara na rua. Olha aí o serviço desse advogado. Então, cuidado, não é? Porque a coisa não é simples, não é uma coisinha básica que você pega um modelo de não sei aonde, que você já defendeu o seu cliente e ganhou seus honorários. Então, atento aí à nossa responsabilidade. Vamos lá, então, continuar aqui, olha só. Bem de família, então, o legal. Como eu coloquei, está na Lei 8.009 de 90, não é? Protege a família, não é uma questão de, mas isso aí é uma dificuldade, né, para o empregado não receber o que lhe é devido, ficar criando esse tipo de lei. Isso aí não dá, né? Pensar dessa forma aí é muito limitada e evidente que não é esse o objetivo da norma, né? Muito bem. Aqui não exige, dentro do bem de família legal, não exige nenhum registro em cartório como aquele do bem de família voluntário. Muito bem. Alcança aí qualquer tipo de dívida, não é? E o objetivo é sempre reservar e garantir para aquele que está sendo executado a dignidade humana para que ele cuide da família dele, tendo um local para essa família se abrigar e não ter, então, mais uma família passando necessidade na rua, por exemplo. E o que vai envolver, e nós vamos ver isso com profundidade, é justamente um bem, né? É um bem de família que é protegido. Isso que é importante saber. Portanto, quando tiver mais de uma moradia, ainda que utilizada como bem de família, então nós teremos que saber desempatar, para então chegar no bem de família que pode eventualmente ser penhorado. Por quê? Porque existe a proteção do bem de família? Existe, mas é para um único bem, que é o de família. Caso a pessoa tenha mais, aí que entra esses critérios de desempate que nós vamos ver na casualística aí mesmo, né? Caso a caso, procurando colocar de forma mais prática possível e imaginável. Dentro desse contexto, um primeiro ponto que é bastante importante a gente enxergar é a questão que eu coloquei aqui, ônus da prova.
quem tem que provar que é bem de família? É o exequente, o empregado, ou é o executado? O sócio empregador, a pessoa que está sofrendo execução, a pessoa que está alegando que é bem de família. Quem tem que provar? E aí vale a pena o estudo do artigo 818 da CLT, que diz lá, ó, o ônus da prova incumbe ao reclamante quanto ao fato que constitui o seu direito, e ao reclamado o fato modificativo, impeditivo e modificativo aí do direito. Pois bem, o reclamante, esse é bem importante, eu gosto muito quando chega nesse ponto, para deixar bem claro. O reclamante não é sinônimo de empregado. Muita gente confunde isso. O reclamante, e já vai falando como se ele fosse um empregado. Não, reclamante é sinônimo de autor. Reclamado, no processo do trabalho, é sinônimo de réu. Então, não é o reclamante, ele é sinônimo de autor. O autor de uma reclamação trabalhista pode ser a empresa. E a empresa é reclamante, e reclamado é o empregado. Pode, lógico que pode. É que 99% das lides, reclamante acaba sendo o empregado. Não é? E, por sua vez, o reclamado acaba sendo o empregador. Isso lá na fase do conhecimento. Pois bem, e na fase de execução, que vai entrar a questão da penhora do bem de família. Na fase de execução, nós estamos falando aqui de embargos de execução, de embargos de terceiro. Quem é o autor do embargos de execução? Quem é o autor dos embargos de terceiro? É o executado, não é? É aquele que sofreu a penhora. Aí ele entra com embargos de execução para ver e dizer, aqui é bem de família, para com isso. Ou então, diz lá assim, o terceiro, vamos supor lá, a convivente da sócia. A convivente da sócia que está sofrendo uma execução. E essa convivente da sócia que está sofrendo execução, ela tem um bem que mora com essa sócia. E aí sofre penhora lá. Ela é o quê? Ela não tem nada a ver com a lide. Quem é sócia é a convivente dela. Ela tem o imóvel dela, ela é terceiro. Aí vai entrar com uma ação de embargos de terceiro. Quem é o autor? A pessoa que sofreu a penhora, o terceiro. Então, o terceiro, nesse caso, é o reclamante. Não é? Então, não é reclamante empregado. Então, tem essa visão técnica, não confunda. Portanto, o autor da ação, o autor dos embargos de execução, ou o requerente dos embargos de execução, tudo sinônimo. O requerente dos embargos de terceiro, eles são os autores. E aí? Aí é o autor que tem que provar o fato constitutivo de que aquele bem dos embargos de execução, por exemplo, aquele bem é um bem de família. Quem tem que provar? Quem está alegando, quem está dizendo que é. Por quê? Porque a parte contrária, o empregado, ele vai falar o quê? É nada, e mantém a penhora e manda esse negócio para leilão. O empregado quer satisfazer o lado dele. Quem tem que provar que é bem de família é quem está arguindo. Não é? É o empregado, é o empregador, pessoa física lá que tem o bem, o sócio, ou então o terceiro que sofreu essa penhora aí. Ok? Então, quem tem que provar? É o requerente, o ônus é dele, e não o da parte que acabou conseguindo penhorar o bem, e sim de quem sofreu a penhora, que será o autor, que será o requerente, que será o reclamante, no embargos de execução ou nos embargos de terceiro. Então, eu trago aqui, trouxe a lei, para indicar a questão do ônus da prova, e agora a gente vai ver uma jurisprudência. A jurisprudência vai bem nesse caminho. Agravo de instrumento, em recurso de revista, execução, bem de família e não configuração. Questão de matéria fática. Aí aqui vai dizendo aqui o julgado sobre a hipótese de cabimento. Lá no final do material, na terceira linha, no finalzinho, está escrito assim: é que a moradia constitui direito individual e social fundamental, com lastro na CF, que é o artigo 6º, que eu vinha desenvolvendo no começo do encontro raciocínio. E aí continua, agora na parte em negrito, lá no final. Entretanto, cabe ao embargante, é aquele que está apresentando os embargos, quer de execução, quer de terceiro, cabe ao embargante e não ao empregado, que em regra é o embargado,
porque ele que está sofrendo o embargo, porque o embargante quer provar que é embargo de terceiro. Entretanto, então, cabe ao embargante o ônus da prova, com segurança e clareza quanto ao preciso enquadramento do imóvel como efetivo bem de família. E, nesse caso, ônus do qual, na hipótese, a parte agravante, que é o embargante, não é embargo de declaração, é embargo de execução aqui. E aí perdeu na vara do trabalho, apresentou o agravo de petição para o tribunal. Por isso que está dizendo lá, a parte agravante não se desincumbiu, segundo o TRT, a quem cabe o exame dos fatos e provas. E esse é um recurso de revista lá no TST. Então, olha aí que interessante a coisa toda, como ela funciona, né? Quem tem que provar que aquele bem é um legítimo bem de família? Quem tem que provar isso daí? É justamente aquele que está alegando que ele é um bem de família. Mas quem alegaria que aquele bem é um bem de família? Quem sofreu a penhora. Quem, em regra, sofre essa penhora? Os sócios e terceiros que acabam comprando aquele bem, enfim, e agora ele tem que defender a posse daquele bem, como terceiro, legítimo terceiro, ou então dentro de uns embargos de execução, ou ainda num embargos de terceiro. Aí você diz assim, mas eu queria entender com mais profundidade o negócio de embargo de execução e embargo de terceiro. Por exemplo, sócio que não sofreu incidente de desconsideração da personalidade jurídica lá na reclamação trabalhista, mas sofre a penhora no bem de sua propriedade. Esse sócio, ele é terceiro e vai apresentar embargo de terceiro, ou ele é parte e vai apresentar embargos de execução? Então, essas questões, aí é no meu curso lá de embargos de execução e no outro curso embargos de terceiro, que aí eu vou estudar hipótese por hipótese de embargos de execução e hipótese por hipótese de embargos de terceiro. Aí o colega vai entender direitinho. Aqui o encontro é bem de família. Eu vou permeando naturalmente embargos de execução, embargos de terceiro, mas não vamos ver com profundidade porque não é o curso de embargos, né? Muito bem. Agora vamos avançar para um próximo tópico. Vencida a questão do ônus da prova, já sabemos que tem que provar, quem tem que provar que é bem de família é quem sofreu a penhora, quer nos embargos de execução, quer nos embargos de terceiro. Pois bem, agora nós vamos verificar a questão que envolve a propriedade, não é? Imagina você um bem imóvel, e parte desse bem imóvel, não importa 50%, 30%, 40%, 10%, 90%, parte desse imóvel é do sócio que está sofrendo execução. E parte desse imóvel é de pessoa que não tem nada a ver com a execução. Não é, por que não tem nada a ver com a execução? Porque não é parte lá na empresa, não tem cotas da empresa. Então tem uma parte inocente dentro dessa propriedade imóvel. Uma parte dela é do sócio que está sofrendo execução. A outra parte é de uma pessoa inocente. Não necessariamente o exemplo clássico da esposa dele lá, né? Pode ser um irmão, um parente qualquer, ou uma pessoa qualquer que não tem nenhum laço com ele, né? Mas que tenha cisão nessa propriedade, divisão nessa propriedade. Tem dois donos, um imóvel tem dois donos. Um desses donos é o camarada lá que está sofrendo execução na reclamação trabalhista, é o devedor, é o executado, e ele é proprietário desse imóvel, de parte desse imóvel. E a outra parte? A outra parte é de pessoa estranha à lide. Pois bem, esse imóvel pode sofrer penhora? Na cota parte do executado que é devedor? Eis a questão. Olha que tema interessante, não é? E aí? Aí nós vamos analisar, então, a lei. Olha só, coloquei aqui para você, agora a gente estudando hipóteses. Já vimos o ônus da prova, e aí eu trago essa em negrita aí. Ó. Quando executado, é proprietário de parte do bem de família. Só parte do bem de família é dele. Aí nós vamos falar da indivisibilidade do bem de família. Não se divide. Não é? A Lei 8.009 de 90, lá no artigo 1º, resolve. Olha isso. O imóvel residencial próprio do casal ou de entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida, civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, não é? Naturalmente, inclusive a trabalhista,
contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo as hipóteses previstas nessa lei, que é o artigo 3º da 8.009 de 90, que nós vamos ver no momento oportuno. E continua o parágrafo único dizendo assim: a impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza, e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, e ainda os móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui a previsão, no artigo 1º, dizendo que o imóvel é bem de família, e não há como cindir este imóvel para penhorar, vamos supor, 30% porque é do sócio que está devendo. E os outros 70% do bem é de pessoa da família, mas que não tem nada a ver com a empresa. Então, vamos penhorar 30% daquele bem e dividir ele desta forma. Não pode, porque o bem de família ele é único, é indivisível, considerando que esse seja o único bem desse devedor. Por quê? Porque se houver pluralidade de bens, nós vamos ver mais para frente nesse encontro. Portanto, esse raciocínio que eu estou colocando para você aqui, no artigo 1º, é considerando o quê? É considerando que esse executado só tem esse imóvel no nome dele, e que ele mora lá. Esse é o bem de família dele. Mas veja, só parte desse bem é dele. Não importa, esse bem é bem de família. Não vai dar para penhorar só a parte dele. Não tem como cindir esse imóvel. Ponto. Por outro lado, se esse sócio que está sofrendo a penhora, e ele tem parte desse bem, mas ele tem também outros imóveis, aí é outra conversa, que nós vamos ver mais para frente. Sempre lembrando que o que é protegido pela lei? 0, 1, 2, 3. Um único imóvel é protegido como bem de família. Então, sempre se atenha a isso daí. E agora uma jurisprudência. Uma jurisprudência bem bacana, porque é uma jurisprudência do TST, e face a uma ação rescisória, né? Recurso ordinário em ação rescisória. Ação rescisória de sentença da vara do trabalho começa no TRT, e do acórdão do TRT, que julgou a ação rescisória, que é a ação de competência do TRT, vai caber recurso ordinário para o TST. Muito advogado acha que é recurso de revista, mas não é. Recurso ordinário para o TST, artigo 895, inciso 2 da CLT. Não é? Então, é ação de competência originária do TRT, a ação rescisória contra a sentença do juízo da vara do trabalho. Então, vamos lá. Recurso ordinário em ação rescisória, penhora agravada sobre parte ideal de bem de família, viola o artigo 1º que a gente está estudando da Lei 8.009 de 90. Por quê? Porque a penhora agravada sobre parte ideal de bem de família, ou seja, sobre a parte do sócio devedor, penhorou só um pedaço. Não pode, né? Está violando aí o artigo 1º. Vamos ver essa jurisprudência aqui, ó. O ponto fulcral do caso está em que o imóvel, cuja penhora se discute, classifica-se como bem de família, nos termos aí do artigo 1º da Lei 8.009 de 90, que constitui residência indiscutida da autora fulana de tal. Fato incontroverso. Por quê? Porque ela mora lá. E de acordo com o referido dispositivo legal, aí vem a lei que eu acabei de mostrar para você, ou foi repetida aí no julgado, não é? Salvo nas hipóteses lá previstas na lei, que é o artigo 3º. Quer dizer o quê? Que a impenhorabilidade atinge o imóvel residencial, compreendendo tudo que está lá no parágrafo único, inclusive os móveis da casa. Tudo isso é bem de família. Olha que interessante agora o julgado. É verdade que a autora da ação rescisória, não é? Que sofreu a penhora, é verdade que a autora, no caso aqui, não é a reclamante empregada lá do conhecimento, é aqui no procedimento específico da execução. Então, é verdade que a autora que sofreu a penhora, ela é proprietária de 50% do referido imóvel, sendo que os outros 50% de propriedade é do sócio da empresa. Está vendo? Então, o sócio tem metade e essa pessoa autora tem a outra metade. Muito bem. Estes
com gravação de cláusula de usufruto vitalício em nome da recorrida. Então, quer dizer que metade do imóvel que está no nome do sócio tem essa cláusula de usufruto vitalício, que a família deixou para ele metade do imóvel. E continua a discussão, nessa parte em negrito. Todavia, o que se discute no caso é a penhora realizada sobre bem de família. E nesse contexto, o fato é que, em se tratando de bem indivisível, lembra que a gente comentou, explicou que bem de família é bem indivisível? A impenhorabilidade assegurada pela Lei 8.009 de 90, que é a lei que a gente está estudando, se estende sobre o quê? A totalidade do bem. E não só metade do imóvel, porque a metade é do sócio que está sofrendo execução e a outra metade é de uma pessoa que não tem nada a ver com a lide. Portanto, se estende sobre a totalidade do bem. Como o bem deflui, como o bem se verifica, no parágrafo único do artigo 1º que a gente estudou aqui. Portanto, mesmo com a cláusula de usufruto da parte ideal pertencente ao sócio da executada, o que já lhe era uma garantia, não é? Ainda assim, o que se constata é que a penhora realizada no processo matriz, lá na reclamação trabalhista, ainda que restrita à parte ideal do sócio, ou seja, penhorar só a partezinha do sócio, violou a lei. Artigo 1º. Por quê? Porque não pode cindir o bem, que assegure, então, a impenhorabilidade integral do imóvel do devedor ou de sua família. Viu só como a coisa funciona? Então, se o executado tem um bem de família? Tem. Ele tem um bem de família lá. Ah, beleza. Enxerguei, ele tem o bem de família dele lá. Entendi. Bacana. Tem o bem de família dele. É inteiro dele? Não, é só uma parte. Mas é o único bem que esse cara tem? É. Então, meu amigo, não vai dar para você penhorar só a parte dele. Mas ele é devedor. Ok, ele é o devedor, mas ele só tem aquele imóvel. O único imóvel da pessoa não pode ser penhorado. Por quê? Porque é o bem de família. Não tem como penhorar. É para guarnecer a família dele. Ah, mas 90% do imóvel é dele. Só os outros 10% é que é, por exemplo, da esposa dele lá. Então, vamos alienar esse bem, 90% é a parte dele, e aí os 10% passa para a esposa e os 90% vem para pagar a reclamação trabalhista. Se for o único bem imóvel do executado, não vai dar certo. Por quê? Porque o único bem imóvel não pode ser penhorado por ser bem de família legal, previsto na Lei 8.009 de 90, artigo 1º e também no parágrafo único que a gente acabou de ver, inclusive com o estudo da jurisprudência. Tá bom? Portanto, a sede de satisfação do crédito do empregado, que é legítima, não é, por parte do advogado dele, mas ele tem que obedecer o devido processo legal. O que por vezes ocorre? Por vezes ocorre, a gente vê isso na prática, que os advogados não sabem discutir o tema e acabam por prejudicar os clientes, quer atuando por quem sofreu a penhora, quer atuando pelo empregado, porque às vezes não era bem de família, mas o advogado do empregado não soube demonstrar. E aí? Porque tem muito advogado que pensa assim, sobretudo advogado reclamante, que pensa assim, reclamante no sentido de ser empregado, né? Ah, mas o juiz vai ver. O juiz vai ver. Juiz, meu amigo, o juiz não vai ver nada. Se liga, que mundo você vive. O juiz vai ver o que você colocou na tua petição. E acabou. O que se julga são fatos, argumentações que são trazidas em juízo. O mundo não vai parar para ver se dá para adiantar um lado para o advogado que não sabe o que ele está fazendo. Só porque presume-se que o que ele está falando faz sentido, que olha, até que parece. Tá, não, mas cadê o que ele falou? O que ele falou? Onde ele falou? Que folha que está? Cadê a argumentação desse advogado? Ah, é que eu pensei que o juiz ia ver. Então, continua pensando que o juiz ia ver, que você vai ver o que ele vai ver, então, né? Então, se liga aí que a coisa não obedece esse caminho. Pois bem, vou mostrar aqui para você agora uma questão bem interessante, que é essa que está aqui no quadro. Olha só, quando o executado for possuidor de vários imóveis, ele tem vários imóveis, ele tem mais de um, contudo, utiliza somente um como residência. Então, ele tem vários imóveis, só que ele usa só um como imóvel residencial.
E aí eu preparei esse quadro aqui, olha aí que bacana. Né? Então ele tem, olha só, ele tem vários imóveis, eu criei um exemplo aqui com 3. Ele tem 3 imóveis, imóvel A, B e C. E ele reside em um único imóvel, que no caso é o imóvel A. Então olha só que interessante, empresa Y tem uma dívida lá de 500 mil, e a execução já está em cima do sócio C. Então, se você é advogado do empregado, você tem uma reclamação trabalhista, onde já se fez a desconsideração da personalidade jurídica e a dívida é de 500 mil. E aí você pediu a penhora no imóvel, de imóvel. Inclusive, eu tenho um curso aqui no Legale que fala só da ordem de penhora, várias dicas, vários caminhos para você conseguir ver se penhora alguma coisa aí. E aí, nesse cenário aqui, você pediu a penhora no imóvel, veio uma intimação dizendo, olha, o executado aí, que deve 500 mil, sócio C, ele tem 3 imóveis. Tem o imóvel A, que ele reside, tem o imóvel B e o imóvel C. O imóvel A, que ele reside, vale 800 mil reais. A dívida é de 500. Então, o imóvel A que ele mora já vale mais do que a dívida. E também tem, esse mesmo sócio, o imóvel B e o imóvel C. O imóvel B vale 250 mil e o imóvel C vale 200 mil. Então, nós temos aí, o quê? 450 mil reais. Nos imóveis alugados, nós temos 450 mil. E a dívida é de 500. E no imóvel que o sócio executado mora, vale 800 mil. Mais do que a dívida, que é de 500. Aí eu pergunto, qual imóvel você, advogado do empregado, que é o exequente, tem que peticionar no processo e dizer, excelência, eu quero que penhora tal imóvel, ou tal e tal imóvel. O que você vai falar dentro desse cenário? Você vai pedir a penhora no imóvel de 800 mil, porque ele já é superior à dívida, que é de 500? Ou você vai pedir a penhora nos imóveis de 200 e 250 mil, que vai dar 450, mas a dívida é de 500 e continua a execução pela diferença? Você vai na hipótese A ou na hipótese B? Quem foi na hipótese A? Se você foi na hipótese A e pediu a penhora no imóvel de 800 mil, você quebrou a cara. Por quê? Porque o imóvel de 800 mil é onde o executado mora. Onde o executado mora é impenhorável porque é bem de família. Os outros bens estão alugados? Estão. E o que você faz? Pede a penhora nos outros bens, nos outros 2. Continua a execução pela diferença. Mais uma dica, o que você podia pedir aqui? Já que estão alugados, excelência, que se transfira o valor dos aluguéis, ou aluguéis, se você preferir, para o exequente, o empregado exequente, que aí ele já fica com o valor dos aluguéis para ir batendo do total da dívida. E manda para leilão o imóvel B e C, totalizando aí 450 mil, continua a execução pela diferença. Mas e o imóvel de 800 mil? O imóvel de 800 mil, voltamos lá no quadro. Olha o que está dizendo lá, o imóvel de 800 mil em vermelhinho, é a residência do executado, é onde ele mora. Se onde ele mora, de acordo com a lei, é impenhorável, como é que você vai querer pôr o dedo lá para penhorar bem, se ele é impenhorável? E agora eu vou te mostrar a lei, que aí você vai entender direitinho. Olha só lá, 8.009 de 90, artigo 5º. Para os efeitos da impenhorabilidade, ou seja, não vai penhorar, de que trata essa lei, considera-se residência. Para não ser penhorada, o que se considera residência? Apenas e tão somente um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Ele não mora lá no de 800 mil? Então aquele é o bem de família dele. E os outros 2? Os outros 2 você penhora eles, não é? E vamos embora, e assim que a coisa funciona. Portanto, o imóvel A é impenhorável. Vamos ver essa jurisprudência aqui, ó, bem interessante. Agravo regimental, execução, penhora, bem de família, comprovação, afronta, olha quanta fundamentação aí para você estudar. E vamos lá. Na hipótese dos autos, o egrégio tribunal, a jurisprudência de TST, e isso em agravo regimental, já foi jogado até recurso de revista, hein?
Na hipótese dos autos, o egrégio tribunal regional concluiu que os executados não demonstraram preenchimento dos requisitos legais, de que era um único imóvel, para caracterizar o imóvel objeto da penhora como um bem de família, uma vez que não juntaram qualquer documento que comprovasse ser o imóvel utilizado como moradia permanente, ou ser o único imóvel, não provou, utilizado pelo casal ou entidade familiar como bem de família. Ante a ausência de prova, restam incólumes, portanto, os dispositivos constitucionais indicados. E o que aconteceu? Nesse caso aí, então, o executado dançou, porque ele, executado, não provou, lembra do começo do encontro, ônus da prova? O executado não comprovou que aquele bem era de família, que era o único imóvel dele bem de família. O executado tem o ônus da prova, já mostrei isso aí, o executado tem que provar que aquele é o único bem de família dele. Se provou, então você está resguardado. Se não provar, é porque não é o seu único bem de família, ou porque o advogado não soube fazer a prova. Aí é de chorar, né? Imagina você, como é que você vai dormir, meu amigo, sendo advogado, e sabendo que tem uma família lá que está sendo despejada do imóvel, imóvel que vai para leilão, e que aquele imóvel é bem de família, e que por você não saber conduzir o processo, você jogou a família na rua? Meu Deus do céu, veja o que é advogar, não é? Então, existe, dentro desse exemplo, existe a caput do artigo 5º da Lei 8.009 de 90, um único bem imóvel de família. É bem de família, utilizado como a moradia é o bem de família. Um único imóvel, beleza. E aí? Mas aí eu tenho uma pluralidade de imóveis, como eu mostrei no exemplo. E dessa pluralidade de imóveis, só um deles, não é utilizado como bem de família, os outros estão alugados. Então penhora os outros, meu amigo, e não o que eu moro, porque onde eu moro é bem de família. Ah, mas o valor é alto, e daí? A lei fala de valor alto, baixo? É um único imóvel utilizado para moradia permanente. O que o advogado desse coitado do executado, coitado entre aspas, mas o que o advogado do executado tem que provar? Prova que o cara mora lá. Mas como é que eu vou provar? Meu Deus, não tem condomínio? Conta de luz, de água, tem que estar no nome dele. Pede uma declaração para a síndica, que ela conhece a família, que tem condomínio atrasado. Executado mesmo esse cara, tem condomínio atrasado aqui, excelência. Estou dando o nome dele, a síndica está declarando que o cara lá mora lá 10 anos, 5 anos, sei lá quanto tempo. Tem que fazer prova, doutor. Senão você acaba com a vida do teu cliente. Não é? E o empregado que pediu a penhora errada, porque pediu no de 800 e não nos outros. Aí o juiz indefere a penhora. Canso de ver isso. O juiz vai lá e indefere a penhora. Só que o juiz da Vara do Trabalho ele não explica. Ele não dá esse boizinho para o advogado, do empregado. Ele fala assim, indefiro. Aí o advogado do empregado fica louco, porque ele vê que a dívida é de 500. O camarada tem um imóvel de 800, o advogado do empregado quer penhorar o de 800. Mas não pode, aquele é o bem de família. Aí o juiz dá uma decisão lá curtinha, nego, ponto. O juiz da Vara do Trabalho, ele não fala assim, nego, vírgula, ou advogado, presta atenção, aquele é o bem de família, você pode pedir a penhora nos outros 2 imóveis. O juiz não vai te ensinar a advogar. Por isso que não tem esse negócio, não. O juiz vai ver, que vai ver? O juiz está resolvendo os problemas dele lá. Você, advogado, que tem que enxergar. E aí? Aí o juiz indefere. O advogado bravo entra com agravo de petição. O tempo indo embora. Aí o agravo de petição, daqui 1 ano e meio, 2, vai ser julgado. Aí o tribunal fala o quê? Assiste razão ao juízo da vara. Vai ficar, meu Deus, olha, tá vendo a justiça do trabalho, tudo bagunçado, é o advogado que não sabe. Então você tem que direcionar a execução nesse contexto, quando tem pluralidade de bens e o executado mora em um deles, pede a penhora nos outros, porque os outros estão desimpedidos. E se você for ligeiro, você já pede a penhora, também no que envolve os aluguéis, que são os frutos, tá ok? Então já fique esperto. Então, vamos dar uma paradinha, fazer um intervalo, e nós já voltamos, continuando a discutir essa questão de bem imóvel, bem interessante. O próximo vai ser
Quando é o executado, ele tem vários imóveis, só que diferente desse exemplo. Por quê? Porque nesse próximo que nós vamos ver depois do intervalo, são vários imóveis, mas todos eles utilizados como residência. Nesse exemplo que a gente viu agora, o executado tinha 3 imóveis, mas ele utilizava um como residência, os outros 2 alugados. O que nós vamos ver, retornando do intervalo, vai ser o quê? 3 imóveis, só que os 3 são utilizados como residência. Pode? Lógico que pode. Nós já voltamos, então. Retomando, meu amigo, o segundo bloco aí do nosso encontro específico para tratar de bem de família. Olha só. Então, agora nós vamos ver uma situação diferente da do final do bloco anterior. Contextualizando. Bloco anterior, então, 3 imóveis. Um era bem de família, os outros 2 alugados. Olha esse daqui. Aqui o que nós temos? Uma pluralidade de bens também. Os mesmos 3 imóveis, a empresa Y, a mesma dívida de 500 mil, o mesmo sócio A. Beleza. E aí? Aí você é advogado do empregado e recebeu essa intimação aqui dizendo assim, o advogado empregado, manifeste-se sobre a penhora de folhas tal. Aí você vai lá e vê a penhora. E a penhora foi essa, penhora não, manifeste-se sobre a pesquisa de imóveis que foi realizada e que resultou na seguinte composição. Aí você vai lá e vê. Imóvel A, olha em vermelho, residência do executado. Opa. Imóvel B, residência do executado também. Imóvel C, residência do executado. Os 3 imóveis são utilizados como residência. Pode? Pode. Por quê? Sei lá o cara tem 2 famílias, 3 famílias, e ele mora dessa forma. Não é? Ou então em cidades distintas, e aí tem um imóvel que é do sócio, bem de família na matriz, um na filial e o outro na outra filial. Por que não? E cada pouco do ano ele passa nesses 3 imóveis, de modo que os 3 imóveis são bem de família, não estão alugados, são bens de família. Pode? Pode. E aonde o executado mora? Não tem que morar no imóvel 365 dias por ano. Só que aqui vai ter um detalhe. No exemplo anterior, como é que era? Era um imóvel, era a residência do executado, os outros 2 estavam alugados. Aqui não estão alugados. Aqui os 3 imóveis... os 3 imóveis pertencem exclusivamente ao executado no sentido dele residir nesse imóvel, nestes imóveis, né? Ele mora, então, como bem de família nos 3, ele reside nos 3 com a família. E agora, olha que caso interessante, né? Aí sabe o que vai acontecer para resolver? No exemplo do bloco anterior, do finalzinho, em que ele morava em um bem de família e os outros 2 estavam alugados, resolvia no caput do artigo 5º da Lei 8.009. E esse de que os 3 imóveis funcionam como bem de família para o executado. Agora é o parágrafo único do mesmo artigo 5º da 8.009 de 90 que vai resolver. Como é que vai ser então? Aí a penhora vai recair sobre o bem de família de menor valor. Então, nós temos, neste exemplo, 3 bens de família, um de 800, porque o executado reside nos 3. Um no valor de 800 mil, um de 250 e o outro de 200 mil. Como ele reside nos 3, a penhora vai recair sobre o de menor valor, que é o imóvel C, no valor de 200 mil. E a execução continua pela diferença. E o executado vai ficar com 2 bens de família? Vai. Por quê? Por conta da redação do parágrafo único do artigo 5º. Vamos lá ver? Olha aqui. Parágrafo único do artigo 5º da 8.009, de 90, que é a Lei do Bem de Família. Olha só. Na hipótese de o casal ou entidade familiar, o executado aí, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, que é esse exemplo, 3, por exemplo, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, ou seja, o de menor valor que é o impenhorável e que não será penhorado, salvo se outro tiver sido registrado. Né? Então, olha só, é um tema bastante cheio de pormenores, né? Então eu devo até contextualizar o que eu acabei de falar anteriormente de mostrar a lei. Então, o executado, naturalmente, ele não vai ficar com os 2 imóveis, né,
de 800 mil, A, e o B de 250 mil. A impenhorabilidade vai recair sobre o de menor valor. Então, qual será o bem impenhorável nesse cenário? O C de 200 mil. Esse é impenhorável, está protegido. E a execução será direcionada para os outros dois bens imóveis, o A e o B. O A de 800 mil e o B de 250 mil. Esses dois vão a leilão. E o impenhorável é o de menor valor. Ok? Até reformulando o que eu já havia dito, para você ver como o negócio é cheio de pormenores, né? Então, poderia até voltar para fazer regravação, mas nem é o caso, para deixar bem claro, então, como é que funciona a evolução para você enxergar o bem de família. Contextualizando com o exemplo anterior, então, olha só, agora o caput do artigo 5º da 8.009 de 90, 3 imóveis, um só funciona como residência, portanto, bem de família. Os outros dois alugados, e aí? Aí a penhora vai recair sobre os dois alugados, porque o bem de família está protegido, pouco importa o valor. Caput do artigo 5º. Parágrafo único. O parágrafo único diz, diferente do exemplo anterior, pouco importa quantos imóveis. O exemplo que eu dei são 3 imóveis. Neste caso, os 3 funcionam como bem de família. Perfeito. Mas cada um tem seu valor. Imóvel A, 800 mil, B, 250 e C, 200. Agora, o parágrafo único do artigo 5º da 8.009 de 90 diz o quê? Que está protegido de menor valor, no caso o C, de 200 mil. De modo que o A e o B de 800 e o B de 250, ainda que bem de família, eles sofrerão a penhora, porque vai estar protegido um único bem imóvel. Nós nunca podemos perder isso de vista. A proteção da Lei 8.009 de 90 do bem de família, ela protege um único bem imóvel, por conta da dignidade da família. E o restante? O restante dos imóveis, ainda que bem de família também, como esse último exemplo, vai tudo para o leilão, meu amigo, e fica de menor valor para o executado ter dignidade para a família dele. E aí encaixa no parágrafo único do artigo 5º da 8.009 de 90, que é diferente daquele exemplo anterior, que vimos, então, no final do bloco anterior. Pois bem, para cristalizar esse raciocínio, nós vamos ver uma jurisprudência. Olha só, imóvel utilizado como moradia da família, esse é impenhorável. Pela regra do caput, lá da CF do 226, é concedida especial proteção do Estado à família. E a Lei 8.009 de 90, que a gente está estudando, disciplina essa proteção, tornando impenhorável o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, sendo que esta proteção visa a família do devedor, e não a pessoa dele, só porque ele deve, é a família que está sendo protegida. Não importa que o devedor possua outros imóveis que possam ser penhorados. Evidentemente, sendo objeto de proteção, qual imóvel? O de menor valor, que é utilizado para moradia, como consta no parágrafo único da Lei 8.009 de 90. Viu só que questão interessante? E isso aí eu chamo tua atenção, não é? Então, é um único bem imóvel que é protegido. E agora, virando a página desse raciocínio todo, nós vamos aprofundar o estudo para chegar na questão do valor do imóvel. Então, eu entendi que tem um único imóvel que é protegido contra o bem de família. É protegido por conta do bem de família e que não pode ser penhorado. Um único imóvel. Aí, nesse exemplo anterior, né, vamos dizer lá, 3 imóveis, um de 800 mil, um de 200, um de 250. Vamos somar tudo isso, 800 mais 200 dá 1 milhão, mais 250, 1.250.000. Aí o executado está lá vendo que o pau está cantando, está tudo se acabando, a empresa dele está indo para o ralo e ele vai tomar um pau e pelo que a gente viu até agora, os imóveis vão poder ser penhorados, porque só o de menor valor é que ele vai salvar, ou então aquele que ele reside, de forma que sempre vai ter 2 indo embora. Aí esse sócio executado te contrata, falou, meu amigo, você é advogado, ó, casa está caindo aqui, eu tenho 3 imóveis, como faz para salvar os 3? Aí você pode pensar assim, a soma desses 3 dá 1.250.000? Dá. Vende os 3 e compra um só, num valor alto.
E aí você investe tudo num imóvel só. E aí você vai ter o quê? Um único bem de família. Aí acaba esse negócio para desempatar qual que pode penhorar ou não. Consolida tudo num único imóvel. Aí você fica com um imóvel lá de valor alto. Esse imóvel pode ser penhorado? Então, de novo, né? A lei protege o quê? Um único imóvel. A lei não fala assim, é um único imóvel desde que ele não seja de valor alto. A lei não fala isso. A lei fala um único imóvel. Como que o TST entende? O TST aplica a lei. O que ainda dá esperança da gente advogar, até um desabafo, o que dá esperança da gente advogar na Justiça do Trabalho ainda é o TST, porque o TST aplica a lei. Vara do Trabalho dá medo. TRT, um pouco menos de medo, mas é assombroso. TST aplica a lei. A gente ainda tem uma certa segurança na Justiça do Trabalho. Né? Com todo o carinho do mundo, é crítica sim a juízos da Vara do Trabalho e do TRT. Agora, o TST ele ainda tem um pouco de aplicação, não está tudo tão perdido não. Então, esse é um caminho que eu consigo enxergar. O TST aplica a lei. Não importa se dentro desse exemplo constitui um patrimônio só. Ele está protegido. Mas o executado fez uma manobra. Ele foi maldoso, ele blindou o patrimônio num imóvel só. Meu amigo, aquele imóvel que ele mora, ele tem outro? Não. Mas aquele é de alto valor. A lei não fala se é de alto valor ou se é de baixo valor. Esse é o entendimento do TST. E mais ainda, é da SDI do TST. Não é? Então vamos lá. Olha aí, eu coloquei para você. E quando for um único imóvel de alto valor? Então vamos ver a jurisprudência do TST. Olha só. Recurso de revista, execução, penhora de bem de família, imóvel de valor elevado, reserva de valor após a arrematação, e vai outras questões. E diz assim, olha isso, o fato de o único imóvel da entidade familiar ter sido avaliado em valor elevado, 16 milhões, não autoriza sua penhora. Das exceções descritas no artigo 3º, que nós vamos ver da Lei 8.009, que traz as exceções ao bem de família, não constam o imóvel de alto valor. Ou seja, o fato do imóvel ser de alto valor não quer dizer que ele é exceção ao bem de família. Porque a lei do bem de família prevê que é um único imóvel que é o bem de família, não fala de valor. Devendo prevalecer a impenhorabilidade descrita no artigo 1º caput da referida lei, em respeito ao direito à moradia e proteção da família, consagrada lá no artigo 6º da CF. Ressalva do entendimento da relatora, porque a relatora achava que não, tinha que alienar esse bem aí, porque com 16 milhões, né, puxa vida, o camarada consegue comprar outro imóvel, né, e pagar o que ele deve. Recurso de revista que se conhece e a que se dá provimento. Viu só? O que aconteceu aqui? Recurso de revista provido. Por quê? Porque o advogado aqui do executado alegou, o imóvel é 16 milhões de reais, mas é bem de família. O que o juiz do trabalho falou? Da Vara do Trabalho. Não quero saber. Azar. Vai para leilão, vende isso daí, porque com 16 milhões você consegue comprar outro imóvel e você vai ter dignidade para sua família e paga o que você deve para o reclamante. De repente deve 100 mil para o reclamante, 150 mil, ou até 1 milhão para o reclamante, o imóvel vale 16. Aí o juiz da Vara do Trabalho, o que ele entendeu? Vai lá, divide isso daí, meu amigo, e paga quem você deve. Muito bem. O advogado executado falou, não, está errado, levou para o TRT. O que o TRT falou? O juiz da vara está certo, vende esse negócio aí. Beleza, levou para o TST, o que o TST fez? Reformou tudo. Por quê? Aplicou a lei. Não é? Então, assim, tem a lei, gente, o devido processo legal. Eu não estou defendendo o executado, nem o executado sócio que deve e que, de repente, fez uma manobra de constituir o que ele tinha de capital num único imóvel para blindar o patrimônio dele. A lei fala isso. Então, ser legalista não quer dizer que é um manobrista de norma, um maldoso. Muda o legislador. Faz pressão social para mudar a lei aqui e falar, olha, o bem de alto valor tem que ser reconsiderado. E aí cria uma tabela lá para poder alienar bem, Se o valor da dívida é 20% do valor do imóvel, então que se aliene esse imóvel. Ok, está na lei isso? Não, então não tem como criar a norma. Aqui, com todo respeito ao juiz da Vara do Trabalho e ao TRT, que foi o TRT da 9ª região,
Respeito lá o TRT da 9ª Região, a turma que julgou isso aí lá no TRT da 9ª Região e o juiz da Vara do Trabalho também. Só que não está na lei, excelência. Não pode criar lei. Poder Judiciário é Poder Judiciário, Poder Legislativo é Poder Legislativo. Então você não pode criar lei. Não é? E aí a lei é essa. Não fala de alto valor. E isso é entendimento do TST, da SDI do TST, ou seja, mais do que pacificado. Não é? Então é uma questão que tem que se ter muito carinho para ver isso aí. Agora, se você advoga pelo empregado e acha um absurdo, né? Você vai falar assim, não, eu vou procurar, eu acho jurisprudência em sentido contrário. Acha, inclusive eu coloquei uma aqui, que defende a ideia de que, por exemplo, com 16 milhões o valor do imóvel, você pode vender esse imóvel, o executado ele tem condição de, com 16 milhões, comprar um imóvel que lhe dê dignidade para morar com a família. Afinal de contas, o objetivo do Estado de proteger o executado é para dar dignidade à família. O executado não precisa morar num imóvel de 16 milhões para ele ter dignidade, ele pode morar num imóvel mais barato e, com a diferença, ele pagar quem ele deve. Pode. Eu acho correto esse raciocínio, mas não é a lei que diz isso. A lei não diz isso. Isso aí é um ideal de justiça. Ideal de justiça não existe. Isso é metafísico. Isso é conversa. O que vale é o que está na lei. Na lei não está isso. Por isso que o TST, então, tem o entendimento dele de que não, o azar. Esperto foi o executado que consolidou todo o patrimônio que ele ainda tinha num único imóvel. Porque aí a lei lhe protege. Aí você fala assim, mas então o advogado do executado é ligeiro. É ligeiro, o advogado do executado foi técnico e defendeu o interesse do cliente dele. Aí você fala assim, mas a lei então é feita para proteger quem tem dinheiro. Meu amigo, mude o deputado, mude o legislador e faça a lei com vistas ao social. Olha a reforma trabalhista que aprontou no direito do trabalho. Então, nós advogados, nós não somos movidos pelo calor social, nós somos movidos pela técnica fria da aplicação da norma. Claro que sempre procurando entender, defender os direitos do nosso cliente. Sim, mas sem perder de vista a aplicação da norma. E aí eu deixo essa jurisprudência em sentido contrário, porque ela mandou, TRT aqui, para você acompanhar, jurisprudência em sentido contrário. O TRT, que aqui é o da 3ª Região, ele mandou vender o bem, né? Olha só, no caso, o imóvel de propriedade do executado foi avaliado em 700 mil, e o montante executado, o montante da dívida, é de 9 mil, ou seja, equivalente a um pouco mais de 1% do valor do bem. Sendo assim, tendo em vista a grande diferença entre a quantia executada e o valor do imóvel, ainda que ocorra a penhora do bem, que garante a satisfação do crédito trabalhista, com saldo remanescente, o executado tem possibilidade de comprar outro imóvel equivalente, garantindo aí o direito de moradia digna. Né? Então, esse aqui é o entendimento lá da 1ª Região, só que em sede de TRT. E aí eu vou dizer para você com certa tranquilidade, leva isso daí para o TST, que o TST reforma. O TST não quer saber do valor do imóvel. Não é? Agora, o que pode eventualmente ocorrer? O advogado do executado não levar para frente. E aí vê o imóvel cindido na marra, tendo que vender esse imóvel para pagar quem ele deve. Aí quem está errado? O advogado do executado que não soube levar o processo para frente. Viu? Meu amigo. Então, veja o tamanho da bucha da nossa responsabilidade. Muito bem. Vamos ver uma outra questão agora. Né? Então, vimos lá questão de ter pluralidade de bens, morando em um só, ou morando em mais de um deles como residência, a questão do alto valor, entendimento jurisprudencial, mostrando a lei, e agora a gente vai ver quando o imóvel for dividido. Como assim dividido? Por exemplo, hoje o imóvel que está sendo executado, ele foi alterado. Então, imagina você, um terreno grande, edificou. A edificação original era só a parte da frente, e o fundo era um terrenão grande lá, um quintalzão. Com o passar do tempo, edificaram no fundo também. E esse imóvel está dividido, tem 2 propriedades. E agora, pode penhorar só parte ou não? Olha aqui, onde vai os desdobramentos, né?
Porque o imóvel está registrado lá que tem só uma casa construída, mas eventualmente tem duas, porque com o passar do tempo foi edificada a outra, mas não foi atualizada no registro de imóveis. E agora, eu posso penhorar só uma casa, cindindo esse terreno na marra, desmembrando esse terreno, e aí permanece a outra como residência, e aqui eu consigo alienar essa parte? Então vamos supor, o executado, ele mora na casa da frente, e construiu o fundo lá para acomodar os pais, por exemplo. Beleza. E agora está sofrendo execução. Posso eu, exequente, executar só a parte da frente e empurro esse executado para morar com a família dele lá no fundo, porque assim eles têm condição de ter uma moradia digna? Eu posso fazer isso? Né? A questão é bem interessante, porque é recorrente isso daí. Então vamos lá ver como é que fica? Olha só. E quando o imóvel for dividido? Vamos ver a jurisprudência. Bem de família, existência de 2 imóveis edificados sobre terreno de propriedade do executado, possibilidade de penhora de um dos bens, aplicação da Lei 8.009 de 90. Então vamos lá. Para os efeitos da impenhorabilidade do bem de família legal, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou entidade familiar, que nós já estudamos isso aí no artigo 5º da Lei 8.009 de 90. A prova documental desse caso demonstra que foram edificados 2 imóveis na propriedade do executado, sendo descrito no boleto de IPTU a destinação residencial a apenas um deles. Por quê? Porque não foi feito o desmembramento. A certidão do oficial de justiça indica que ambos os imóveis consistentes em casa térrea e sobrado atualmente têm destinação residencial. Então, é um imóvel que tem 2 casas e 2 residências ali, independentes. Uma para abrigo do executado e sua esposa, olha aí, na primeira casa, e a segunda casa, o outro bem, para a residência da família de um de seus filhos. Ok. Nada obstante, na prática, ambas as edificações do lote de terreno do réu, do executado, serem utilizados para fins residenciais, é certo que a propriedade encontra-se dividida, o que permite a penhora sobre uma das casas. Eis que a lei é clara ao descrever como bem de família um único imóvel residencial do executado, protegido por constrição judicial, protegido aí da penhora. Uma vez que o agravado, agravo de petição aqui, proprietário de ambas as edificações, alterou voluntariamente a estrutura do terreno, quando construiu a segunda casa lá para o filho dele, fracionando o terreno para abrigar também a família de seu filho, o estado de bem de família de que trata a Lei 8.009 de 90, não é mais conferido a integralidade do bem. Por quê? Porque o proprietário dele cindiu, o executado cindiu, criou 2 imóveis num terreno só. De modo que a impenhorabilidade resta limitada à fração que manteve a finalidade defendida pela lei, ou seja, um único imóvel. Viu só? Então, o que é isso daqui? Primeiro, aqui, ó, o advogado do empregado exequente, que foi diligente, acompanhou o oficial de justiça para verificar e fazer constar no auto de penhora que o oficial de justiça fez, que tinha 2 imóveis lá. Um terreno, mais 2 imóveis separados, luz separada, água separada. Por quê? Porque o advogado do empregado, nesse caso aqui, não foi bobo. Ele sabe que a lei protege um único imóvel, lá tem 2. Ah, mas é um terreno só que está lá no registro de imóveis. O registro de imóveis é o que vale no processo do trabalho, meu amigo, não é o que está escrito, é o mundo dos fatos. Graças ao auto de penhora, o oficial de justiça provou que tem 2 imóveis. E aí? Aí, meu amigo, a lei protege um único imóvel. Né? Olha aí onde você, advogado do empregado, exequente, pode chegar. Não é? Então, tem que acompanhar, viu, oficial de justiça aí, senão também não dá muito certo, não. Muito bem, tem uma outra jurisprudência bem interessante, que é quando o executado falecer. O executado tem lá o bem de família dele, beleza.
E é bem de família mesmo. Você já tentou penhorar aquele bem lá e restou entendido que aquele bem é bem de família. Você, pelo exequente, empregado exequente, já deu que aquele imóvel X é bem de família porque o executado mora lá. Beleza. E aí você vai acompanhando a execução. Aí adivinha o que aconteceu? O executado morreu. O executado morreu. Agora aquele bem não é mais do executado. Agora passou para a família, para os filhos, enfim, herança. Passou para os sucessores, para os herdeiros. E agora, dá para você direcionar a execução e tentar pegar aquele imóvel agora? Porque, afinal de contas, não é mais o executado, né, que mora lá com a família dele. Será que cola um negócio desse? Ou a família do executado continua no abrigo do bem de família que não pode ser alcançado pelas dívidas que o executado deixou. Ó, que interessante o conflito que pintou aí. Então, eu acho legal trazer esse caso, porque ele não está previsto em lei, né? Uma situação dessa. Diretamente tratando da morte do executado. Isso não está previsto em lei. Mas protege o que a lei? Um único imóvel. Por isso que eu venho problematizando e trazendo as soluções na jurisprudência e comentando. Então, vamos ver esse caso? Olha só que interessante. Está vendo aí essa parte em negrito, né? E quando o sócio executado falecer e deixar o bem de família, o que diz a jurisprudência? Único imóvel do falecido, sócio executado, deixado para viúva e filhas, local onde já residiam antes do executado falecer. Bem de família configurado. É lógico que é bem de família, né? Não é porque o executado morreu, a viúva herdou, que agora a viúva vai pagar a dívida do executado, né? Continua bem de família. Mas vamos ver a jurisprudência. A garantia constitucional visa a moradia digna ao devedor e sua família, quando se trata do único imóvel utilizado como residência, sendo exatamente essa a hipótese no caso concreto. Olha isso. Resvala no absurdo a pretensão do agravante, que é o empregado exequente, de enquadrar a transmissão do imóvel lá na ação de inventário para a viúva e as filhas do executado, né, o falecido sócio, como fraude à execução, sob o argumento de que, olha isso, de que o executado com ela se casou após a propositura da demanda. Eis que certamente inconcebível que o de cujos, o executado que morreu, tenha se casado, gerado 2 filhas e até mesmo falecido apenas para furtar-se ao pagamento da dívida do processo. Né? Então, esse é um caso que não significa, não traz à luz ali o raciocínio de fraude à execução. Ali não tem fraude à execução, né? Esse daí, naturalmente, ela vai herdar esse instituto, dado o óbito do executado, o marido lá da pessoa, ela vai herdar esse imóvel dentro do contexto de bem de família também. Não é porque o executado morreu que agora vai se alcançar o bem. Porque o que se protege é a família do executado, estando ele vivo ou não. Olha aí, que bacana então essa jurisprudência também. Olha só, a questão dos aluguéis está aqui no 834 do Código de Processo Civil. Ó, podem ser penhorados à falta de outros bens, os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis. Então, se é inalienável, não pode ir lá vender, enfim, mas você pode conseguir ficar com os aluguéis, caso se entenda que o bem é inalienável. Pois bem, isso aqui era dentro do contexto que eu tinha colocado lá acima e agora eu estou apontando a lei para você. O próximo passo é nós tratarmos das exceções à impenhorabilidade, ou seja, a Lei 8.009 de 90, no artigo 3º que a gente vai passar a estudar, ela vai trazer o quê? Quando, ainda que bem de família, não será penhorado, ou seja, é bem de família, ou melhor, é bem de família e pode ser penhorado. Por quê? Porque é exceção à lei do bem de família. Portanto, a Lei 8.009 de 90, curtinha, ela vem trazendo o que é o bem de família e que, portanto, não sofre penhora, que foi o que a gente estudou até agora. A própria lei excepciona, ou seja, a própria lei traz exceções, dizendo que é bem de família, porém,
pode ser penhorado. Então, são as exceções do bem de família que permite a penhora que está previsto na própria lei do bem de família. É o artigo 3º. Então, vamos começar a estudar. Diz lá o artigo 3º da 8.009 de 90. A impenhorabilidade é oponível, apresentável, em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza. Então, a impenhorabilidade é sempre oponível, né? Aí que envolve aí o bem de família, salvo se movido. Ou seja, esse artigo 3º quer dizer o seguinte: ainda que bem de família pode penhorar. E aí vem as hipóteses. Olha aqui, a primeira era a que mais nos interessava aqui na Justiça do Trabalho, né? Por quê? Porque eu devo lembrar que a Lei 8.009 de 90, ela é a lei que cuida do bem de família legal, porque está na lei, não é o voluntário, né? Então é o legal. Mas ela não é especificamente para trabalhista, é para tudo, né? Então, esse inciso 1, para nós da Justiça do Trabalho, era o que mais importava, não é? Mas ele foi revogado pela Lei Complementar 150 de 2015, que trouxe o trabalho do doméstico. Então, está vendo que está arriscada? Dizia aí a lei, em razão dos créditos de trabalhadores da própria residência e das respectivas contribuições previdenciárias. O que queria dizer isso daí? Queria dizer que é bem de família? É bem de família. E aí? Aí poderia penhorar. Então, um empregado que trabalhasse um empregado doméstico, e aí ele entra com o processo dele, chega na execução, o empregador doméstico não pagava. Aí esse empregado doméstico poderia direcionar a execução para aquele bem que ele trabalhou, ainda que aquele bem fosse o bem de família do patrão, que é o executado. Ainda assim poderia. Por quê? Porque era uma exceção que estava prevista lá na Lei 8.009 de 90. Só que aí em 2015 veio a Lei Complementar 150 de 2015, que cuida do trabalho do doméstico e revogou isso. Ou seja, agora o empregado doméstico não consegue mais penhorar a casa que ele trabalhou por executado. Por quê? Porque é bem de família. Então, o bem de família, para o empregado, até 2015, Lei Complementar de 150 de 2015, o empregado conseguia penhorar. A partir da Lei Complementar não consegue mais. Por quê? Porque foi revogado esse inciso. Trago até essa jurisprudência aqui para deixar bem claro. Olha lá. Bem de família, Lei Complementar 150 de 2015, empregado doméstico. A impenhorabilidade do bem de família é questão de ordem pública, que visa assegurar ao devedor patrimônio mínimo para a subsistência com dignidade. Tratando-se de empregado doméstico, a legislação excepcionava, passado, a regra, a referida garantia, ou seja, o empregado doméstico conseguia penhorar o bem de família do executado, do seu patrão, ex-patrão lá. Não é? Todavia, após a revogação expressa desse inciso 1º que eu te mostrei no material aí em cima, por isso que está arriscado, não é mais possível a penhora do bem de família para a quitação de créditos de trabalhadores da própria residência. Desse modo, reconhecido pela exequente, que é a empregada, que o imóvel em tela, aí, o imóvel que foi penhorado é a residência da família que ela trabalhava, e não tendo outro para penhorar, não prospera o pedido de penhora do bem imóvel. Então, não teve jeito, então não dá para penhorar mais. Tá claro? Então, até 2015, com a entrada em vigência da Lei Complementar 150 de 2015, poderia o empregado doméstico penhorar o imóvel que ele trabalhou lá, ainda que aquele imóvel do patrão dele, do executado, fosse bem de família, poderia. Da Lei Complementar 150 de 2015 para cá, já não pode mais. Tá ok? Por quê? Porque está na lei. Muito bem. Vamos ver outra hipótese de exceção. Ou seja, ainda que seja bem imóvel, bem de família, ainda que seja bem de família, pode sim ser penhorado. Então, vamos lá ver a primeira exceção, né? Porque a primeira mesmo do inciso 1 foi revogada, que é essa que eu acabei de explicar. A do inciso 2 diz assim: pelo titular de crédito decorrente do financiamento destinado à construção, aquisição de imóvel, isso aí não vai envolver ali de trabalhista, né? O terceiro, que também foi alterada a redação, está nessa em negrito maior aí, que diz assim: pelo credor de pensão alimentícia, resguardados os direitos sobre o bem do seu coproprietário,
que com o devedor integre união estável, enfim, a parte lá do inocente. Mas muito bem, do cônjuge inocente. Então veja, o credor de pensão alimentícia, não é? Aquele que tem crédito de pensão alimentícia, ele consegue penhorar o bem daquele que deve pensão alimentícia, ainda que aquele bem seja de família. Resguardada a parte lá de um terceiro, que não tem nada a ver com o devedor da pensão. Eventual nova união estável que a pessoa que deve a pensão acabou formando. Mas tendo parte no imóvel, aquele que deve pensão alimentícia, aí, ainda que seja o único imóvel daquele devedor, pode recair a penhora sobre aquele bem de família, sim. Não é? É o que diz a lei. E por que isso? Porque é pensão alimentícia. E aí, como que eu trago isso para a Justiça do Trabalho? Aí eu tenho que entender que a Justiça do Trabalho, o crédito é alimentar? O crédito é alimentar. Só que o crédito na Justiça do Trabalho não é de pensão alimentícia, é de prestação alimentícia. Pensão alimentícia é devido dentro do seio familiar, entre ascendentes e descendentes. Então você deve pensão alimentícia para os seus ascendentes e para os seus descendentes. E para os seus colaterais, não tenha dúvida, você deve, como eles devem para você. Muito bem. E na relação de emprego subordinado? Na relação de emprego subordinado, o empregador, ele não deve pensão alimentícia para o empregado dele. O empregador não é pai de ninguém, não é? O que o empregador deve para o empregado? Prestação alimentícia é diferente. Prestação alimentícia não é exceção à regra da impenhorabilidade, né, do bem de família. Portanto, o empregador não pode sofrer penhora com esse fundamento. Mas já tentaram discutir isso na Justiça do Trabalho? Já. Aqui a jurisprudência, meu amigo, aqui é tudo completo, meu amigo. Eu te explico e mostro na jurisprudência ainda, trago até entendimento contrário. Então vamos lá? Aqui em vermelhinho eu venho explicando, né, o que é prestação alimentícia e o que é pensão alimentícia. Jurisprudência, bem de família, impenhorabilidade. Como se constata, o crédito exequendo, apesar de sua natureza alimentar, prestação alimentícia igual salário. Então, o crédito exequendo, o crédito do empregado, ele é de natureza alimentar? Mas ele é prestação alimentícia, que é igual salário. Ele não é pensão alimentícia, que é devida para a família. Não, olha o que o desembargador está dizendo, não se confunde a prestação alimentícia, o crédito salarial, não se confunde com pensão alimentícia, que é devida para a família, a que se refere o inciso 3 do artigo da Lei 8.009 de 90, que permitiria então penhorar. Logo, não há que se falar em concurso de interesse de natureza alimentar capaz de comportar exceção à impenhorabilidade do bem de família e então conseguir penhorar o bem de família justamente por esse fundamento. Não é? Não dá então. E olha isso, aquela parte em negrito mais ali embaixo. Assim, reforma-se a decisão recorrida para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel. Ou seja, olha isso, o juízo da vara do trabalho mandou penhorar o bem de família do sócio executado, sob o argumento do advogado do reclamante, o inteligentíssimo advogado do reclamante, ou então nem sabia direito o que estava fazendo, deu uma bica lá e deu certo. O advogado do reclamante falou o quê? Não pode penhorar porque é o único bem é o único bem que o executado tem? Beleza, é o único bem, não pode penhorar. Só que, excelência, presta atenção, o crédito aqui está na exceção da própria lei 8.009 de 90, que permite penhorar quando o crédito é decorrente de pensão alimentícia. E o empregador deve pensão alimentícia para o empregado. Então, penhora. O que o juiz do trabalho fez? Penhorou sob esse argumento. O que o advogado do executado sócio fez? Levou para o tribunal e falou, TRT, vou falar sério, o empregador deve para o seu empregado prestação alimentícia, não pensão alimentícia. Dá até para melhorar. Não consta dos autos que entre empregado e o empregador tenha um laço familiar.
Não se verifica um laço familiar que envolva e que traga a obrigação de um prestar alimentos ao outro. Conceder alimentos, pagar pensão um para o outro. Não, o crédito aqui é trabalhista, é prestação. A lei é clara, ela fala pensão alimentícia. Olha, o juízo da vara do trabalho mandou penhorar. Veja o que é um advogado técnico. O advogado reclamante deu esse somebody love, aí o juiz foi na dele. Agora o advogado do executado foi técnico, levou para o tribunal reformou. E se o TRT não reforma? Ah, meu amigo, se o TRT vai lá e fala assim, mantém essa penhora aí, é tudo para alimentar, é a mesma coisa. Prestação, pensão, é tudo carnê, é tudo a mesma coisa, meu amigo. E se o tribunal dá uma dessa? Aí você tem que entrar com recurso de revista para levar para o TST. Aí eu pergunto para você com muito carinho, você sabe fazer recurso de revista? Meu amigo, recurso de revista em execução, parágrafo 2º do artigo 896 da CLT, estreitíssima hipótese de cabimento, ofensa CF. Se você não começou a trabalhar bem o seu embargos à execução, para discutir a ofensa CF e pré-questionar a matéria no TRT, no seu agravo de petição, você não tem recurso de revista, não vai ser conhecido. Já pensou o seu recurso de revista não ser conhecido? E o seu cliente executado perdeu o imóvel porque você, advogado, não soube levar a discussão para frente? E o camarada, o executado, perdeu o bem dele porque ele foi entendido que ele deve pensão alimentícia para o empregado? Olha onde eu chego para te dar um exemplo do tamanho da nossa responsabilidade. Porque não é fácil você fazer um recurso de revista chegar no TST, não. Que dirá ser julgado lá. Ser conhecido um recurso de revista já é uma obra homérica. Ter provimento no recurso de revista, aí é coisa de gente grande. Se você não tem segurança, nunca fez um recurso de revista, veja o meu curso de advocacia trabalhista, formação do advogado trabalhista, você vai ver lá, tem um módulo só de recurso de revista. 4 horas estudando recurso de revista, sem contar a teoria geral dos recursos, que é um outro módulo independente desse, um big curso para você aprender a fazer recurso de revista, quer na fase do conhecimento, no rito ordinário, no sumaríssimo, quer recurso de revista na execução. Muito bem, meu amigo, vamos ver a partezinha final do artigo 3º que traz as exceções, só para a gente passar o artigo inteiro. Então, nós já vimos até o artigo 3º, ou melhor, até o inciso 3º. Olha o inciso 4º, que afasta o bem de família e que o torna penhorável. Inciso 4, para a cobrança de impostos, predial, territorial, para nós trabalhistas não interessa. 5, para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real, também para nós não é o caso. 6, por ter sido adquirido como produto de crime ou para execução de sentença penal condenada, também não se encaixa na nossa realidade. 7, por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação, também não se enquadra no nosso caso. Veja, a exceção do bem de família que o torna penhorável, nós já vimos, não é? Nós vimos aí. O que mais nos interessa é a revogação no que toca ao empregado doméstico, porque ele já não consegue mais penhorar o bem de família no qual ele trabalhou, ele empregado doméstico, não é? Porque foi revogado pela Lei Complementar 150 de 2015, e também a questão da pensão e da prestação alimentícia, que não dá, né? Não faz sentido conforme a jurisprudência que a gente estudou e o exemplo que eu trouxe para você explicadinho passo a passo. De forma que o bem de família, o que é o bem de família? É apenas e tão somente um único bem, vírgula, pouco importando o valor desse bem, ok? É isso aí. Satisfação imensa estar com vocês, concluindo esse curso aí de bem de família. Se você quiser saber sobre outras penhoras e tudo sobre execução, é só você ligar aí na Faculdade Legal, que eu tenho um tema de execução específico para a gente estudar. São mais de 20 temas dentro da execução aí, o que você pensar tem lá. Forte abraço.